Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 20, do versículo do 27 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito que se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. O que Cristo vem nos falar no dia de hoje. Meus irmãos, hoje nós vemos mais um embate com Jesus em Jerusalém. E dessa vez são os saduceus que vêm até Jesus, pois eles não acreditam na ressurreição. E põe a Jesus uma história, uma situação da lei de Moisés, o que Moisés tinha deixado escrito, que era que se um irmão fosse casado e morrer sem filhos, o irmão deve casar-se com outro irmão, deve casar-se com a viúva, assim para garantir a descendência do seu irmão. E eles põem a situação que havia 7 irmãos, e todos eles, o primeiro se casou, morreu, e todos os outros foram casando com essa mulher. E eles perguntam a Jesus: na ressurreição, ela será esposa de quem? Nós vimos que no começo do Evangelho que eles não acreditam na ressurreição. Mas mesmo assim estão perguntando: na ressurreição, ela será mulher de quem? E Jesus responde a eles que nesta vida os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e participar da vida futura, nem eles se casam e não se dão em casamento. Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Meus irmãos, nós temos muitas vezes a mania e a tentação de colocar o reino de Deus como é aqui nessa vida. Mas o reino de Deus é completamente diferente. Nós não temos ideia, pois nós não temos essas ideias a não ser por aquilo que Jesus anunciou nos seus evangelhos, nos seus ensinamentos, é que muitas vezes nós caímos na tentação de comparar o reino de Deus com o reino desse mundo. E mais uma vez, Jesus vos fala aos saduceus que nesta vida os homens e mulheres se casam, mas os que forem julgados e dignos da ressurreição
Dos mortos nem se casam, nem se dão em casamento. Serão como anjos. É assim que será na vida eterna. Jesus dá um sinal claro. Aqueles que foram dignos da ressurreição dos mortos para viver a vida eterna no reino de Deus, que Ele nos preparou, nós seremos como os anjos. É isso que Jesus nos mostra. Como será a ressurreição daqueles que forem dignos. Porque Deus é o Deus dos vivos, não é o Deus dos mortos, pois todos vivem para Ele. Deus quer que nós vivamos eternamente no seu reino, vivamos eternamente na glória de Deus. E para isso é que Ele nos deu o seu Filho amado, para remir os nossos pecados, para que nós possamos, através da misericórdia de Deus, alcançarmos a nossa salvação e sermos dignos dessa ressurreição. Portanto, meus irmãos, não olhemos o reino de Deus com os olhos desse mundo. Olhamos o reino de Deus através dos ensinamentos de Jesus Cristo, pois aí está a verdadeira realidade do reino de Deus. Quando nós olhamos as Escrituras, pegamos os ensinamentos de Jesus Cristo, nós podemos sim contemplar a realidade do reino de Deus. Que nós possamos a cada dia da nossa vida construir a nossa vida pensando no dia que seremos chamados, que sermos dignos da ressurreição dos mortos e contemplarmos verdadeiramente e sermos anjos de Deus, pois Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.